Bom dia, meu nome é Morgana, eu sou biomédica pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutora em imunologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pela Universidade de São Paulo e atualmente realizo meu estágio pós-doutoral no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Então, o tema da nossa aula de hoje é infecções pulmonares na fibrose cística e antes de iniciar o assunto, eu preparei um roteiro dos assuntos que serão abordados na nossa aula. O primeiro tópico, será uma definição e a incidência da fibrose cística, tanto no mundo quanto no Brasil, a patogênese dessa doença, as manifestações clínicas decorrentes da patogênese da fibrose cística, como se dá o diagnóstico dessa doença e só então eu vou entrar no assunto que realmente é a temática da aula, que são manifestações pulmonares decorrentes da fibrose cística. Vou falar da microbiologia das infecções pulmonares, quais são as bactérias mais frequentes, as bactérias emergentes, as especificidades do diagnóstico microbiológico da fibrose cística e qual o tratamento atual para erradicar essas infecções pulmonares associadas a essa doença. Então, para definir a fibrose cística, ela também é conhecida como mucoviscidose. Ela é uma doença genética, autossômica, recessiva, causada por mutações no gene que codifica a proteína CFTR, do inglês Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, ou em português, proteína transmembranar reguladora da fibrose cística. O CFTR, ela é uma glicoproteína expressa na superfície apical do epitélio respiratório ou do epitélio intestinal, de células epiteliais exócrinas de uma maneira geral, além da expressão nesses epitélios, esse receptor, essa glicoproteína também é expressa em linfócitos e em neutrófilos, mas o papel nessas células ainda não está definido. Essa proteína ela atua como um canal para o transporte de cloro. Além do cloro, outras substâncias também são transportadas por esse canal, como o bicarbonato, o HCO3-. Além do bicarbonato e do cloro, o CFTR ele também regula o canal responsável pela reabsorção do sódio, que é um canal chamado NAC. Atualmente, sabe-se que 70 mil indivíduos no mundo são acometidos pela fibrose cística. Normalmente, a fibrose cística está incidente em indivíduos caucasianos e nos Estados Unidos a incidência chega a 30 mil indivíduos. Para explicar um pouquinho da importância desse canal e como se dá a patogênese dessa doença, eu trouxe esse quadro que mostra aqui como ocorre a expressão desse canal no indivíduo normal. Então, o que acontece é que esse indivíduo não tem nenhuma mutação genética que leve à má formação da proteína e baixa expressão da proteína no epitélio respiratório. Então, o genoma ele é completo, ele dá origem a um RNA mensageiro funcional. Esse RNA mensageiro traduzido em uma proteína também funcional. Essa proteína vai ser ancorada na superfície celular e vai exercer a sua função como transportador de íons, especificamente falando o cloro. Existem vários graus de perturbações no CFTR. Então, cada grau ele vai levar a um fenótipo diferente. Então, existem algumas mutações que são associadas a um defeito, um defeito direto no genoma, e com isso, o RNA mensageiro ele não vai ser um RNA mensageiro funcional e não vai dar uma origem a
proteína funcional, né? Então, na superfície celular não há a expressão dessa proteína. Outras mutações podem levar a um defeito no RNA mensageiro e dessa forma a proteína também não é transcrita e não há, né, a presença do canal na superfície celular. Em outras ocasiões, a proteína ela é transcrita, então ela está presente na superfície celular, só que ela não tem uma função definida, uma função normal, né? Geralmente essas mutações, né, aqui levam a formação de uma proteína que não exerce a função de transportar cloro do meio intracelular para o meio extracelular, né? Então, essas condições aqui são vistas nos pacientes que têm o grau 3 e o grau 4. E nos últimos graus, né, o grau 5 e o grau 6, né, desse fenótipo, as mutações elas levam à produção da proteína, só que a proteína ela exerce uma função diminuída no transporte desses íons. Então, as manifestações clínicas da fibrose cística, elas serão variáveis de acordo com o grau de mutação, né, ou com os defeitos genéticos que esse indivíduo vai apresentar. Então, quais são os órgãos que são afetados, né, durante a fibrose cística? Então, órgãos mucosos, em geral, são afetados, né, os pulmões, as glândulas sudoríparas, o fígado, o pâncreas, o intestino, o trato reprodutivo, né, o trato reprodutor, especialmente o trato reprodutor masculino, e existem alguns genes que estão associados, né, ao fenótipo, né, como obstrução do epitélio respiratório, infecção recorrente por uma bactéria específica que é a Pseudomonas aeruginosa, que é a bactéria mais frequente, insuficiência exócrina, risco de diabetes, do desenvolvimento de diabetes e de obstrução intestinal, né? Então, cada manifestação clínica, ela está associada a determinadas mutações em determinados genes. Falando um pouquinho mais direcionado para os pulmões, aqui eu trouxe um epitélio normal, né? Um epitélio respiratório normal, né? Aqui é o desenho esquemático de um brônquio, né? Então, ele não é obstruído, né? Ele tem passagem livre, né? Para que ocorra a troca gasosa, né? Na verdade, o movimento expiratório e inspiratório. No paciente acometido pela fibrose cística, há uma obstrução desse bronquíolo, desse brônquio, pelo acúmulo de muco que acontece, né, dentro desses ductos. Então, mais para frente eu vou falar exatamente por que isso acontece. E só para deixar claro que as manifestações pulmonares na fibrose cística são as principais causas de morbidade e mortalidade nesses indivíduos. Então, a fibrose cística, ela, como eu já falei, as manifestações clínicas elas são variáveis, né, de acordo com o tipo de mutação que o indivíduo apresenta. Então, na fibrose cística clássica, é observado sinusite crônica, insuficiência pancreática, diabetes, doença pulmonar obstrutiva, infecções bacterianas crônicas, doença hepática severa, ilho meconial, agenesia bilateral congênita dos vasos deferentes. Nesse caso aqui, essa manifestação clínica causa infertilidade, né, no sexo masculino. E na fibrose cística, classicamente, a gente tem um aumento na concentração de cloro observada no suor desses indivíduos.
Na fibrose cística não clássica, né, o paciente ele pode apresentar sinusite crônica, insuficiência pancreática, pancreatite em 5 a 20% dos casos, doença pulmonar obstrutiva, agenesia bilateral congênita dos vasos diferentes, que é a manifestação clínica que causa a infertilidade masculina. Só que nesse indivíduo há baixas concentrações de cloro no suor, quando comparado ao indivíduo que apresenta a forma clássica da doença. O critério diagnóstico, né, diagnóstico clínico, ele pode ser determinado se o indivíduo, né, o paciente com suspeita, ele apresenta pelo menos um desses sintomas, né, ou o ilho meconial durante a infância, a diarreia, infecções respiratórias recorrentes, a presença de pólipos nasais, prolapso retal, infertilidade masculina, depressão eletrolítica, ou ele é positivo durante a triagem neonatal, que é realizada pelo teste do pezinho. No entanto, como nos bebês existe uma variação muito grande na produção, na secreção de cloro, então o diagnóstico na infância ele tem que ser sempre confirmado. Então, o que ocorre é que esses bebês eles são sempre submetidos a um novo exame para evitar falsos positivos. Junto com pelo menos um desses critérios clínicos observados, né, deve haver a evidência laboratorial, que é realizada pelo teste do suor, que é a medida de cloro no suor dos indivíduos, e o teste do potencial nasal, que é um teste um pouco mais complexo, que vai medir o potencial eletrolítico no epitélio nasal do indivíduo. Então, existe um algoritmo, né, para o diagnóstico da fibrose cística. Esse algoritmo que eu trouxe, ele foi desenvolvido na Europa. Aqui no Brasil a gente tem um pouco mais simples, mas basicamente, né, o indivíduo que tem suspeita clínica de fibrose cística, ele vai ser submetido ao teste do suor e dependendo da concentração, vai haver repetição do teste. Deve haver repetição do teste, na verdade, para os casos em que há altas concentrações ou uma concentração intermediária. Em caso de baixas concentrações, não é necessário repetir o teste, esse indivíduo já é diagnosticado como negativo. O teste do suor, ele vai ser repetido e mais uma vez ele pode dar, né, o valor baixo, o valor intermediário ou o valor alto, né? Para os casos de valor intermediário e valor alto, a próxima etapa é o diagnóstico molecular, que vai investigar a presença de mutações associadas à fibrose cística, né, a doença, que são aquelas mutações que eu mostrei nos slides anteriores. Se não houver mutações, o clínico deve considerar outro diagnóstico, né? E se positivar para outro diagnóstico, é sinal que o indivíduo é negativo para fibrose cística. Se ele tiver uma mutação, ele faz o teste de condutância nasal, né? Que é aquele teste que eu falei anteriormente. Então, de acordo com o resultado do teste, ele vai fazer um novo rastreamento genético. Em alguns casos, né, o diagnóstico pode ser inconclusivo e a clínica deve retomar do zero, né, para tentar diagnosticar esse paciente, ou então esse paciente pode ser diagnosticado tendo uma disfunção no CFTR. No caso dos indivíduos que tiveram, né, uma positividade no teste do suor acima de 60 milimolar por litro, considera que esse paciente ele é realmente um paciente
com o perfil clássico de fibrose cística quando ele faz o diagnóstico molecular e tem mais que uma ou duas mutações, né, relacionadas à doença. Se ele não tiver mutações, a gente pode considerar a heterogeneidade da fibrose cística ou então considerar um resultado falso positivo para o teste do suor. Então, nesse caso, a gente deve voltar a repetir o exame. Então, vou falar agora das manifestações pulmonares, que, como eu já falei anteriormente, são a principal causa de morbidade e mortalidade nesses indivíduos. As complicações pulmonares, né, são as principais causas de morte. O CFTR, né, ele é esse canal que promove a secreção de cloro e de bicarbonato, e além da secreção desses dois íons, ele também regula a absorção de sódio, né, atuando no canal NAC. Mutações, né, que levam a um defeito na produção desse canal, do CFTR, induz a desidratação do epitélio respiratório, que culmina no acúmulo de muco no epitélio e falência no clearance desse muco, né? Esse muco ele não é eliminado como acontece no indivíduo normal. Então, eu trouxe um esquema aqui para mostrar que no epitélio respiratório de um indivíduo normal existe uma taxa de eliminação do muco que está presente no epitélio respiratório, né? O muco ele é menos viscoso nesses indivíduos. No caso dos pacientes que são acometidos pela fibrose cística, a taxa de eliminação desse muco ela é muito menor, né, por causa do aumento na viscosidade desse muco, que por sua vez foi causado pelo desequilíbrio eletrolítico, por causa da deficiência, né, no transporte dos íons, sódio, cloro e bicarbonato. O acúmulo de muco, ele favorece a adesão, né, de bactérias no epitélio respiratório, né, nesse músculo acumulado no epitélio respiratório, e essa é uma das principais complicações, né, e manifestações clínicas importantes na fibrose cística. Então, resumindo, né, a fibrose cística ela é caracterizada por uma desidratação no líquido do epitélio respiratório. Essa desidratação no líquido do epitélio respiratório leva a uma obstrução do epitélio por acúmulo de muco, né, um muco viscoso e espesso, que favorece a adesão de bactérias no epitélio respiratório e a persistência de bactérias no epitélio respiratório leva a um aumento, né, da inflamação no epitélio pulmonar, que por sua vez é um problema que vai gerar disfunção no órgão, né, e queda na qualidade de vida desse indivíduo. Então, aqui no epitélio respiratório, né, normalmente eu trouxe esse esquema para mostrar que normalmente a gente tem bactérias presentes no epitélio respiratório superior, né? Então, aqui a gente mostra a densidade bacteriana presente, né, no epitélio respiratório. A orofaringe é o local onde mais há, né, uma densidade bacteriana. Por outro lado, nos pulmões é um órgão, né, imunoprivilegiado não, mas é privilegiado da presença de bactérias, né? Normalmente não existe bactérias ou existem pouquíssimas bactérias nesse órgão. Aqui eu trouxe algumas espécies bacterianas que são encontradas normalmente, né, que são parte da microbiota normal de qualquer indivíduo. E o que acontece na fibrose cística é que essas bactérias que são pouco encontradas no epitélio respiratório, especialmente no epitélio respiratório baixo, nos pulmões, ocorre um acúmulo dessas bactérias, né? Essas bactérias se proliferam nesses lugares onde elas são pouco predominantes.
E essas bactérias se acumulam no epitélio respiratório, né? Elas normalmente têm capacidade de formar biofilme, que são agregados bacterianos, que são difíceis de estabelecer um tratamento, porque normalmente o tratamento antimicrobiano não penetra nessa estrutura, que é o biofilme. A presença dessas bactérias gera uma ativação celular que vai desencadear a liberação de mediadores pró-inflamatórios, como IL-8, que por sua vez vai recrutar neutrófilos, né, que produzem IL-17, e essas moléculas pró-inflamatórias elas vão promover dano tecidual, especialmente se elas forem liberadas continuadamente. Assim. Então, os indivíduos, né, com fibrose cística, eles apresentam episódios, né, de infecções, né, de sintomas de infecções, e esses episódios eles são denominados exacerbações pulmonares. Então, essas exacerbações são episódios sintomáticos caracterizados por um aumento na frequência da tosse, na produção do escarro, ocorre dispneia, queda da energia desse indivíduo e do apetite. E esse indivíduo, então, ele perde peso, tem uma redução dos parâmetros espirométricos pulmonares, né? Então, nesse gráfico a gente pode observar que a frequência das exacerbações, elas aumentam com o passar da idade. Então, quanto mais velho, né, quanto mais idoso esse indivíduo for, maior vai ser a frequência com que essas exacerbações pulmonares elas vão ocorrer. Então, esses episódios, eles estão normalmente associados com a aquisição de uma nova espécie bacteriana ou então com a expansão de uma espécie que previamente já existe no epitélio respiratório. A resposta, né, que vai ser gerada, ela é mediada pelo recrutamento de neutrófilos para os pulmões, secreção de citocinas pró-inflamatórias como IL-6, IL-1-beta, TNF, entre outras. E quais, então, são as bactérias que colonizam esse epitélio respiratório no indivíduo portador de fibrose cística? Então, as bactérias mais frequentes, né, existe uma diferença entre as bactérias mais frequentes que são encontradas durante a infância e as bactérias mais frequentes que são encontradas na vida adulta, né? Então, esse gráfico aqui mostra a frequência de isolamento bacteriano no epitélio respiratório com o passar da idade. Então, em crianças de até 15 anos, mais ou menos, é comum, né, o isolamento de Staphylococcus aureus no epitélio respiratório e de Haemophilus influenza. Por outro lado, quando o indivíduo ele atinge a vida adulta, a espécie bacteriana mais frequente é a Pseudomonas aeruginosa, e essa é a principal, além de ser a mais comum, ela é a mais, digamos, agressiva. Uma vez que o indivíduo tem a Pseudomonas aeruginosa, a presença dessa bactéria está associada a uma redução na qualidade de vida e a um pior prognóstico desse indivíduo, né? Então, existem outras bactérias que são encontradas tanto na infância quanto na vida adulta, como a Burkholderia cepacia, Stenotropomonas maltophilia. Então, a gente vai falar de cada uma delas nos próximos slides. Então, o Staphylococcus aureus, ele é cocos gram-positivos, né, que coloniza o trato respiratório de crianças acometidas com fibrose cística, né, com até, em média, 12 anos de idade. As principais complicações da presença do Staphylococcus aureus no epitélio respiratório é que, algumas vezes, essa bactéria ela pode ser meticilina ou oxacilina resistente, né?
Então, a resistência a esses antibióticos beta-lactâmicos, ela está associada a um pior prognóstico na fibrose cística, né? Especialmente se a concentração inibitória mínima testada em laboratório para oxacilina for maior que 4 microgramas por ml, né? Nesses casos, existe uma correlação positiva entre a presença do gene MEC-A no Staphylococcus aureus e essa resistência aumentada à oxacilina. Além disso, o Staphylococcus aureus ele pode apresentar esse fenótipo borderline, né, que nada mais é do que uma resistência à oxacilina também elevada, né, em torno de 4 microgramas por ml, quando avaliado pelo teste de concentração inibitória mínima. Mas essa resistência ela não está correlacionada com a presença do gene MEC-A nessa bactéria, né? Além disso, o Staphylococcus aureus ele possui mecanismos de adaptação, como a formação de pequenas colônias, né, que são fenótipos variantes, né? Essas colônias pequenas elas têm um crescimento mais lento durante a cultura, né, o isolamento, para a identificação da bactéria que coloniza o epitélio respiratório, o que dificulta a identificação, né, do micro-organismo, porque esse micro-organismo ele perde, né, uma característica clássica que é o crescimento rápido, passa a crescer mais lentamente. Além do Staphylococcus aureus, né, coco que também é muito frequente, né, frequentemente encontrado no epitélio respiratório de crianças, é o Haemophilus influenza, né, que é um coco bacilo, na verdade, gram-negativo. Ele não é encapsulado e ele está associado a infecções crônicas e exacerbações pulmonares, especialmente na infância, né? Essa bactéria, né, essa espécie bacteriana, ela é caracterizada por cepas multiresistentes a antibióticos e um dos fatores que auxilia, né, na dificuldade em tratar essas crianças acometidas com haemófilos é que essa bactéria ela pode produzir algumas proteínas que estão relacionadas à capacidade de formar biofilme. Então, a Haemophilus influenza que expressa essas proteínas aqui, elas têm a capacidade de formar biofilme. Como eu falei anteriormente, o biofilme é um fator que dificulta o tratamento desses indivíduos. A Pseudomonas aeruginosa é a bactéria mais frequentemente encontrada no epitélio respiratório de indivíduos adultos, né, acometidos pela fibrose cística. A Pseudomonas é um bacilo gram-negativo, não fermentador. Ela possui uma plasticidade fenotípica e genotípica enorme, o que dificulta muito o tratamento, né? Algumas cepas apresentam um fenótipo mucoide, né, que é uma capacidade de formar muco muito mais acentuada. Hiperprodução de alginato, né, que é um lipopolissacarídeo que vai favorecer a formação do biofilme, além do alginato de manurônico e ácido L-glicurônico também auxiliam na formação do biofilme. Então, a Pseudomonas, ela tem, apesar da espécie Pseudomonas aeruginosa ser existem vários fenótipos, né, dentro dessa mesma espécie. Essas cepas, né, elas são hipermutáveis, então, né, normalmente elas se adaptam muito bem ao ambiente pulmonar. As cepas hipermutáveis mais frequentemente encontradas são a Multi-S, Multi-L e URV-D, e elas estão altamente associadas à resistência a diversos antimicrobianos, né?
além de todos desses fenótipos, né, que eu falei, que favorece a formação do biofilme, que favorece a resistência aos antimicrobianos, a Pseudomonas aeruginosa também tem a capacidade de formar essas variantes, né, essas cepas variantes que formam colônias pequenas, né, ou seja, ela tem um crescimento, pode ter um crescimento lento, né, são bactérias de crescimento lento, o que não é muito comum quando se trata de Pseudomonas aeruginosa, né, infectando um indivíduo que não é fibrocístico. Além da Pseudomonas aeruginosa, outro importante complexo de bactérias que colonizam o epitélio respiratório é denominado complexo Burkholderia, né? É um grupo de micro-organismos, né, que eles são intimamente relacionados. Então, diagnosticar a espécie é muito difícil, né, e não se diagnostica apenas com testes fenotípicos, né, de um laboratório convencional. São bacilos, né, gram-negativos também, não fermentadores. Né? Existem 17 espécies descritas atualmente, né, sendo que a Burkholderia multivorans, Burkholderia, Caenocepacia são as mais prevalentes na fibrose cística. O interessante dessa bactéria é que ela possui, né, desse complexo bacteriano, é que essas espécies possuem a capacidade de serem transmitidas entre os pacientes com fibrose cística. Então, pacientes, né, que apresentam Burkholderia, né, no epitélio respiratório, eles precisam ser isolados do contato com outros indivíduos portadores da fibrose cística para evitar a contaminação. O curso clínico, né, dessa infecção ela é variável, né? Em alguns casos o prognóstico é bom, em alguns casos o prognóstico é ruim. Isso vai depender muito da espécie e da cepa, né, e da adaptação que a cepa vai sofrer no epitélio respiratório, né? No entanto, a presença de Burkholderia, né, de infecções pelo complexo Burkholderia no epitélio respiratório é uma contraindicação para o transplante pulmonar devido à baixa sobrevida que é observado nos indivíduos que são transplantados, né, e portam a Burkholderia no trato respiratório. A presença desse complexo bacteriano está associada a uma redução importante, né, ela está associada a complicações na fibrose cística, né, tais como pneumonia necrotizante grave e síndrome sepácea. Os indivíduos acometidos por esse complexo, né, que possuem esse complexo no seu epitélio respiratório, eles podem evoluir para essas formas não clássicas de infecção, uma que promove necrose pulmonar e a outra que leva à sepse. Então, como eu disse, né, indivíduos que são infectados pelo complexo Burkholderia apresentam um curso clínico muito variável. Além disso, eu já falei também anteriormente, existe uma dificuldade na identificação da espécie por causa da similaridade fenotípica que essas bactérias, né, que as bactérias desse complexo possuem. Então, a gente tem, além dessas bactérias clássicas, algumas bactérias que são emergentes. O Achromobacter xylosotidans é uma bactéria que tem sido frequentemente encontrado no epitélio respiratório de indivíduos portadores de fibrose cística, né? Ele também é um bacilo gram-negativo não fermentador. A presença do Achromobacter está relacionada a um baixo prognóstico na fibrose cística. Ele é uma bactéria que expressa, né, que apresenta uma resistência inata já a diversos antimicrobianos e isso dificulta muito
o tratamento. Essa bactéria, ela tem uma similaridade fenotípica ao complexo Burkholderia, então a identificação, né, ela não é feita apenas com base em testes fenotípicos, né, comuns no laboratório, exige o diagnóstico molecular, né, a identificação molecular dessa espécie para diferenciar ela da Burkholderia. E assim como o complexo Burkholderia, o Achromobacter ele possui a capacidade de transmissão entre os pacientes, né? Além disso, essa bactéria também forma biofilme, que também dificulta muito o tratamento. A Stenotrophomonas maltophilia também é um bacilo gram-negativo não fermentador. Não há relatos, né, de que a presença dessa bactéria sozinha reduza a sobrevida e o prognóstico dos pacientes com fibrose cística. No entanto, infecção crônica, né, ou polimicrobiana, infecção crônica da Stenotrophomonas ou a infecção por Stenotrophomonas associada a uma outra bactéria ou fungo está associada a um pior prognóstico na fibrose cística. Né? Essa espécie bacteriana também apresenta uma resistência inata a diversos antimicrobianos, são fenotipicamente similares também ao complexo Burkholderia e a capacidade de transmissão entre os pacientes ainda não foi relatada, né? Mas a Stenotrophomonas maltophilia também tem a capacidade de formar o biofilme. Então, existem algumas especificidades, né, para se realizar o diagnóstico microbiológico na fibrose cística, né? Então, o processamento dos espécimes, né, das amostras obtidas dos pacientes é um processamento muito complexo, barato, né? É um procedimento caro, visto que a identificação fenotípica, né, realizada em laboratórios de rotina convencional, ela não é suficiente para a identificação, especialmente das bactérias do complexo Burkholderia ou as bactérias emergentes. E normalmente os pacientes com fibrose cística, eles também apresentam infecções polimicrobianas, o que torna ainda mais difícil o diagnóstico, né, dessas bactérias, né, o diagnóstico diferencial dessas bactérias. Para a identificação, né, microbiana na fibrose cística, recomenda-se testes fenotípicos convencionais associados a métodos moleculares. E a correta identificação dos micro-organismos tem implicância direta no tratamento, na qualidade de vida, nas perspectivas para o transplante, em casos, né, mais graves, e, portanto, o diagnóstico e a identificação microbiológica é crucial para o tratamento e, consequentemente, para a sobrevida do paciente. A capacidade de transmissão entre os pacientes, né, ela é desconhecida para algumas espécies e ela já foi demonstrada para outros. Então, normalmente, algumas cepas bacterianas, né, são vistas em mais de um indivíduo dentro de um mesmo centro de diagnóstico. Isso é uma dificuldade no diagnóstico microbiológico, né, porque pode-se suspeitar de uma contaminação no próprio laboratório ou então realmente indivíduos diferentes possuem a mesma cepa bacteriana, né? Compartilham a mesma cepa bacteriana. Além disso, né, fenótipos típicos e atípicos, né, de uma mesma espécie são vistas no mesmo indivíduo, né? Variantes de crescimento lento, dificultam, né, a identificação microbiológica. Então, eu trouxe essa tabela para demonstrar, né, os micro-organismos, assim, os micro-organismos mais frequentes na fibrose cística, né, que foram os micro-organismos que eu citei na apresentação. Qual que é o modo de seleção, né, o modo de identificação desses micro-organismos, né? Então, alguns são identificados por testes convencionais, outros, né, exigem o teste molecular para confirmação
da presença dessa bactéria, né? E, além disso, qual o teste, né, de sensibilidade antimicrobiano? Como deve ser realizado esse teste, né? O teste de sensibilidade antimicrobiana para um indivíduo com fibrose cística não é exatamente o mesmo de um indivíduo não fibrocístico, né? Visto que o epitélio respiratório desse paciente é diferente, a biodisponibilidade do fármaco em vivo é diferente, então, normalmente, o esquema terapêutico não segue as mesmas especificações, né, de um indivíduo não fibrocístico. Então, o tratamento da fibrose cística com síndrome, né, não falando só das bactérias, né, das infecções associadas à fibrose cística, as infecções pulmonares, falando da fibrose cística como síndrome, né, geral, existem os tratamentos, eles são em vários time points, né, eles atuam em várias fases, né, então existe tratamento que atua diretamente no defeito do canal, né, por exemplo, né, esse CFTR potenciador, né, que é um medicamento que aumenta a função do canal CFTR, né, para tentar reduzir, né, a dificuldade que esse indivíduo tem em transportar cloro no epitélio respiratório, né. Além disso, existem vários estudos, né, demonstrando a eficiência da terapia gênica, ou tentando, né, bolar uma terapia gênica que favoreça, né, o tratamento, né, na fibrose cística, mas não existe ainda nenhuma terapia gênica aprovada, né, apenas os potenciadores do CFTR são aprovados para uso, terapia gênica ainda está em experimentação. Além disso, em outro nível, né, de tratamento para o indivíduo com fibrose cística é a redução da inflamação, né? Uma vez que a inflamação é uma complicação frequente no indivíduo que é acometido por infecção crônica, existem vários fármacos que atuam reduzindo a inflamação do epitélio respiratório e melhorando a qualidade de vida nesse paciente. Existem os antimicrobianos, né, que vão atuar diretamente no controle, né, dessas bactérias, né, controlando as exacerbações, controlando a multiplicação bacteriana nos pulmões. Existem fármacos que atuam no muco, né, promovendo a desobstrução, né, causada pelo excesso de muco nas vias aéreas, né, e existem terapias que atuam melhorando a hidratação do líquido, né, no epitélio respiratório. Então, o tratamento para a fibrose cística, ele é multinível, né? Então, existem vários tratamentos que, em conjunto, melhoram a qualidade de vida nesses pacientes. O tratamento das infecções pulmonares em si, ele é basicamente por administração de antibiótico terapia, né? A administração da antibiótico terapia está diretamente relacionado à espécie que coloniza o trato respiratório. Então, o diagnóstico e a identificação da bactéria que coloniza o trato respiratório é fundamental para inserir a antibiótico terapia adequada. A antibiótico terapia, ela pode atuar tentando erradicar o micro-organismo ou fazendo um tratamento de manutenção, evitando que esse micro-organismo ele se expanda no epitélio respiratório, né? Ou tratando as exacerbações, que são aqueles episódios frequentes, né, cíclicos de aumento de sintoma promovido por um ganho, né, de uma bactéria, né, pela colonização de uma nova bactéria no epitélio ou pela expansão de uma bactéria já existente.
Além disso, os agentes mucolíticos, eles auxiliam no tratamento das infecções pulmonares, que uma vez que você retira o muco, você melhora a ação da antibiótico terapia e melhora a ação do sistema imune contra, né, essas bactérias que estão colonizando esse epitélio. Os anti-inflamatórios, eles vão reduzir a inflamação que estão gerando uma perda de função no órgão, né? E em alguns casos o indivíduo pode ser submetido ao transplante pulmonar para tratamento da infecção pulmonar. O indivíduo que é submetido ao transplante pulmonar, ele tem uma melhora na qualidade de vida absurda, né? Quando não há rejeição do órgão. Mas infelizmente ele é utilizado, né, em casos extremos por causa da complexidade que né, esse tipo de tratamento. Então, dia 8 de setembro é o Dia Mundial da Fibrose Cística e eu agradeço a atenção.